Olá pessoas, professor Thiago aqui para mais uma videoaula sobre PHP, MVC e fechando, o nosso CRUD. Essa é a nossa quinta videoaula dessa série sobre PHP e MVC e é uma videoaula que é, entre aspas, um encerramento dessa playlist. Por que isso, né, gente? Eu resolvi fazer nessas 5 videoaulas para apresentar como que o MVC funciona, como que a gente consegue adicionar recursos da linguagem PHP para deixar o nosso site, o nosso sistema web, a nossa aplicação web com um ar mais profissional e mais robusto. Então, a gente fez desde o básico, com rotas, separando os arquivos em classes, em camadas. Recentemente, a gente fez o autoload. Na última videoaula, a gente fez a parte dos namespaces e adaptamos um pouco das rotas também. E nessa videoaula, a gente vai utilizar alguns recursos de herança para que o nosso sistema possa crescer no futuro. Mas calma, não feche esse vídeo ainda achando que vão ser só 5 videoaulas de PHP e MVC. Eu só vou modularizar aqui o nosso curso. As próximas videoaulas eu vou dar um enfoque diferente. Duas coisas que me pedem demais: login de usuários e carrinho de compras. Então, nós teremos nas próximas videoaulas como que nós vamos fazer o login e depois um carrinho de compras, tudo baseado nesse projeto MVC. Então, se você estudou até aqui, gostou do conteúdo, deixa um comentário aqui embaixo para eu saber o que mais você gostou, o que faltou falar, se você sentiu falta de alguma coisa, e a gente vai comentando nas próximas videoaulas. Então, de PHP MVC, essa é a nossa última aula. Se você assistiu até aqui, parabéns, você concluiu esse módulo do curso. Nossa próxima jornada vai ser com login, que vai ser breve, eu acho que uma ou duas videoaulas, 3 para não fazer aulas muito longas, e depois a gente vai estudar carrinho de compras e arrays. Bom, pois bem, nessa videoaula a gente vai aproveitar aqui e dar uma melhorada, né, no nosso CRUD, no nosso MVC. Mais especificamente no MVC, no CRUD mesmo nós vamos mexer nada. Bom, na última videoaula a gente parou aqui, né? Você está vendo que eu não comentei ainda. Eu estou gravando esse vídeo no mesmo dia que eu gravei o da aula 4, né? Mas eu prometo que eu vou comentar todo o código aqui e ele vai ficar disponível para você no nosso GitHub. Então, desse projeto, se não me engano, é PHP MVC 2. Tá. Então, vamos lá. Qual que vai ser a nossa jogada aqui? Eu vou começar pela DAO e eu vou explicar para vocês aqui um probleminha que a gente vai resolver sem maiores preocupações. Veja só, eu combinei com vocês que o método construtor aqui da nossa classe pessoa DAO iria fazer a conexão utilizando o PDO, o recurso do PHP para a gente acessar o banco de dados. Isso está errado? Não. Sim e não, né? Por que sim? Porque aqui eu tenho os meus dados de conexão, que é uma coisa relativamente problemática, né? Porque isso daqui está compartilhado com vocês, né? Isso aqui é da minha máquina, então não tem problema. Mas e se fosse um projeto que a gente tivesse trabalhando em grupo, ou fosse um projeto open source, enfim, isso aqui estaria disponível, né, no código-fonte. E outra, né? Se eu tivesse mais 5 classes DAO, né? Funcionário DAO, produto DAO, isso daqui iria se repetir. E se por algum motivo tem que trocar a senha do banco, alguma coisa, o que vai acontecer? Eu vou ter que abrir vários arquivos. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai pegar e a gente vai criar uma superclasse. Superclasse vai ser um conceito, né, que a gente vai definir da seguinte maneira. Vamos criar um arquivo chamado dao.php, desse jeito aqui, dentro da pasta dao. E aí a gente vai inicializar esse arquivo. PHP, muito bem, né? Que namespace que ele está? A gente tem que definir o namespace, né? /app /dao. Muito bem. Eu vou definir aqui uma classe. A classe também vai chamar DAO. Então, olha só. Qual que vai ser a nossa jogada? Quando a gente trabalha com herança em PHP, se você nunca trabalhou com herança, eu vou deixar
um card aqui em cima e uma playlist na descrição sobre herança em PHP. Assista esse vídeo. Na verdade é um vídeo até sobre orientação a objeto. É uma playlist. Então, se você não manja muito de orientação a objeto, dá uma olhada nessa playlist que vai te fazer muito bem. Então, olha só. Criamos uma superclasse. Qual que é o grande barato de você fazer isso? Aqui dentro da minha superclasse, eu vou deixar todos os métodos que são comuns a DAO. Por exemplo, todas as vezes que eu instanciar uma DAO, eu vou fazer uma conexão com o banco. Então, qual que vai ser a minha jogada? Eu vou pegar toda essa coisa aqui de conexão e eu vou colocar em um único arquivo. Deixa eu só definir aqui o construtor. Construct, né? Bonitinho. Tá aqui. Agora eu preciso lembrar o atalho, né? Ctrl Alt F. Eu nunca lembro esse atalho, gente. Eu faço quando não estou gravando o vídeo, mas quando eu vou gravar eu esqueço ele. Ctrl Alt F, alguma coisa assim. Bom, depois eu ajeito o código aqui e vai estar no GitHub bonitinho para vocês. Mas para eu não perder o foco aqui, né? O que que eu fiz? Coloquei aqui, né? Então, olha só, a nossa superclasse ela vai usar o PDO, então eu preciso dar o use PDO, muito bem, né? Repara que eu não coloquei nenhum tipo de try-catch ainda, se bem que eu vou precisar gravar uma videoaula sobre try-catch, né? Vamos combinar isso depois. Então, tá aqui, né? Bonitinho. E como que eu faço o vínculo entre essa classe que a gente acabou de criar e a nossa classe aqui que perdeu, né, a capacidade aqui de conectar? Vai ser assim, ó. A nossa classe pessoa DAO, ela é uma classe que tem uma função muito específica no sistema. Ela está trabalhando com os métodos que realizam o SQL lá na tabela pessoa do nosso banco de dados. Então a gente vai estender a nossa classe aqui a partir da classe DAO. Aqui. Bonitinho, né? E quando a gente estende uma classe, o que significa? Significa que todos os métodos, né, e propriedades que estão definidas aqui vão ficar disponíveis para a classe filha. O que mais que a gente pode levar lá para a nossa classe DAO? Essa propriedade conexão, a gente pode levá-la para lá. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou recortar ela aqui. Deixar aqui bonitinho. Vamos vir aqui para DAO, é uma propriedade da classe, né? Ela vai ficar acima aqui do meu construtor. Depois eu vou comentar esse construtor bonitinho aqui para você, vou deixar comentário marcado. Mas antes eu preciso fazer uma coisa aqui importante, ó. Se eu deixar essa propriedade como private, ela só vai estar disponível no contexto da classe DAO. Ela não vai estar disponível no contexto da classe pessoa DAO, apesar da pessoa DAO ser filha da classe DAO. Então, o que que nós fazemos? A gente troca esse operador aqui para protected. Protected significa o quê? A propriedade, o campo conexão DAO, só vai estar disponível para as classes filhas, né? Então, quando você passar o mouse aqui em cima, ó, de conexão, olha só, ele está acusando para mim, né, que é uma propriedade da classe DAO, né? Não é da classe pessoa DAO mais. Então, com isso, a gente já deixou o nosso código aqui da nossa classe pessoa DAO mais especializado. Mas olha só, tem uma coisa importante, né? Quando a gente instanciar a pessoa DAO, vai chamar o construtor. No PHP, pelo menos até onde eu me lembro, tá, gente? O construtor da classe mãe, ou da superclasse DAO, ele não é chamado automaticamente. Então a gente tem que usar um operador aqui chamado parent, e aí nós conseguimos chamar aqui o método construct. Então aqui eu estou chamando o método da minha superclasse. Por que isso é importante para nós? Quando eu chamo esse método construct aqui da parent, eu estou me referenciando, né? Estou sugerindo que ele chame aqui o da DAO, esse construct. E esse construct vai fazer aqui a conexão e vai armazenar o nosso link de conexão dentro da propriedade conexão, que como ela é protected, ela vai ficar disponível aqui, por exemplo, para eu fazer um insert.
Com isso, o que eu consegui? Eu encapsulei todo o meu recurso de conexão aqui dentro, né, da nossa propriedade DAO aqui, bonitinho, sem maiores problemas, né? Agora, o que é bacana a gente fazer? Testar, né, para ver se deu certo. Vamos dar uma olhadinha aqui, vou só dar uma atualizada. Ó, deu tudo certo. Removi aquele eco que estava aparecendo lá, né? Vamos ver aqui, ó. Então, essa alteração nós fizemos aqui sem maiores problemas, né? O que mais que a gente pode fazer? Eu havia sugerido para vocês na nossa última aula que a gente criasse também um arquivo de configuração para ele ficar aqui, né? Um config.php. Vamos fazer isso, mas vamos fazer daqui a pouco, porque eu quero continuar nessa pegadinha de criar as superclasses para a gente fazer essa relaçãozinha de herança. Esse conceito aqui você pode achar uma coisa bem inútil a gente fazer agora, mas conforme a gente for avançando em outros projetos baseados em PHP e usando esse modelo, você vai ver que outras classes DAO vão aparecer e isso daqui vai acabar fazendo mais sentido. Então, deixa eu vir aqui, vou fechar o pessoa DAO, que eu não vou mexer com ele agora. O autoload, vou deixar ele aqui que eu vou mexer daqui a pouco. Pessoa controller. Pessoa controller é outra classe que a gente pode fazer uso dessa parte da herança. Por que isso, né? Na aula passada, a gente discutiu bastante sobre caminhos absolutos e relativos na hora de fazer o autoload. Bom, o autoload ele só funciona quando a gente está trabalhando com classes. Quando a gente está trabalhando com arquivos comuns, né, as views, por exemplo, a gente não consegue fazer o autoload delas. E a gente precisa fazer assim, na mão. E você sabe que isso aqui pode ser um problema, né? Porque para a gente errar esse caminho aqui é 1, 2. O que seria o bacana a gente fazer? Usar aquela função fileExists, que por algum problema meu de cabeça, eu acabei ocultando ela aqui, né? A gente tinha usado aqui bonitinho e eu deixei essa coisa meio porca da aula passada. Mas vamos voltar aqui daqui a pouco. Então, qual que vai ser a minha sugestão aqui para vocês? Ó? A gente vai criar também uma superclasse aqui em controller. Vamos vir aqui, arquivo, chamar de controller.php e aquele ritual, né? Você já conhece. Abrir a tag do PHP, definir o namespace, /app controller, definir a nossa classe, class controller. E aqui vai ser o seguinte, se você reparar bem, né, se você é uma pessoa atenta à orientação a objetos, você percebeu que a nossa classe controller, né, nenhuma delas possui um método construtor. Isso porque, quando você olha com mais atenção aqui, por exemplo, no arquivo de rotas, a gente nunca faz uma instância propriamente dita da classe controller. A gente não cria um objeto, né? A gente chama aqui o método de maneira estática, né? Até deixei para você ver aqui o operador de resolução de escopo e destaquei aqui, né, criando métodos estáticos. Então a gente não vai ter necessariamente um construtor da pessoa controller, mas a gente pode criar aqui, por exemplo, um método protected. Então, protected function render. Eu vou brincar com vocês com esse render aqui. Qual que vai ser a ideia do meu método render? Deixa eu deixar os comentários pré-estabelecidos aqui para depois eu lembrar de preencher tudinho aqui para você. O nosso método render, ele vai receber dois parâmetros. Um vai ser a view e o outro vai ser um model. E esse model vai ser de preenchimento opcional. Então o valor padrão dele vai ser nulo. Qual que vai ser a nossa jogada aqui, ó? Todas as vezes que a gente chama uma view, você reparou que do lado de cima a gente costuma ter um model que vai dar vida para essa view, né? Que vai preencher ela de alguma maneira. Então a minha jogada vai ser a seguinte, eu vou levar, né, esse include lá para dentro do nosso método render. E o método render ele vai ser responsável por dar esse include aqui. Só que aí, o que eu vou fazer? Eu vou dar o include da view, que vai chegar aqui via argumento para mim. Então eu vou chegar aqui
E esse pedaço aqui eu vou suspendê-lo, né? Deixa eu trocar isso aqui para uma aspa simples. Aliás, para uma aspa dupla, porque eu consigo botar a variável aqui dentro. Muito bem. Então, eu vou chamar aqui, lindamente, né? Se tiver um model aqui visível, né? Se o model foi passado, ele vai passar a existir dentro da minha view, porque como o parâmetro aqui ele foi definido de alguma maneira, ele acaba existindo aqui. Isso pode ser um pouco nebuloso agora, porque é bem abstrato, mas eu vou fazer essa pequena alteração aqui, você vai perceber. Bom, fiz aqui, né, bonitinho, então agora aqui a gente vai estender, né, extends controller. Legal. Vou comentar isso daqui, e aí a gente vai fazer assim, ó. A gente chama o parent você deve ter percebido já que sempre chama os métodos da classe pai, né? Ou a classe mãe, ou a superclass. Operador de resolução de escopo, está aqui o método render, né? Temos que passar uma view e opcionalmente uma model. A gente tem uma model instanciada aqui, então a gente vai passar essa model preenchida. Qual que vai ser a nossa view? Vai ser uma pessoa barra lista pessoa. Não preciso passar o ponto PHP porque eu já coloquei lá dentro, né? E eu passo aqui o nosso model que a gente acabou de instanciar aqui. Já estava instanciado aqui, né? Então, olha só. Fazendo isso, né, o que a gente vai ganhar? A gente ganha que dentro desse método render, eu consigo colocar uma validação se esse arquivo aqui existe. Vamos fazer isso, né? Então, vamos fazer assim, ó. Arquivo da view. E vamos definir ele aqui, ó. Desse jeito. Aí a gente vai chegar e vai fazer assim, ó. Se o arquivo... Oxi. Se o arquivo existir, isso é um método, né? O que nós vamos fazer? Vamos dar include dele, né? Então, vem aqui, include arquivo da view. Se não, vamos dar uma mensagem de erro, né? Como a gente não está usando try-catch ainda, né, essas coisas, né, acho que vai ficar interessante só colocar um exit, por enquanto. Arquivo da view não encontrado. Arquivo, e aqui vamos concatenar com o que foi pedido. Isso aqui a gente tira fora, né? Vamos testar se eu fiz alguma coisa errada ou não. Atualiza. Fiz. O que eu fiz aqui? Deprecated. Sim, não aviso, né? Não static method. Reconheceu aqui. Should be. Muito bem. Esqueci de colocar aqui, ó. Protected static function. Né? Ô, Thiago. Dei tanta ênfase que a gente está definindo de maneira estática e não coloquei o static lá no bicho, né? Então tá aqui, ó, funciona. Quando eu abro o cadastro de pessoa aqui, né, ele funciona também, né? Porque a gente não mudou, né, essa partezinha aqui. Vamos só fazer um teste aqui, ó. Vamos supor que eu coloquei o nome errado no formulário, e no formulário está o include normal. A gente vai chegar aqui, aí deu erro, né? Ó, o include, papapá, né? O aviso, e aonde que deu o pau. Vamos deixar errado ainda, só que agora a gente vai chamar aqui o nosso método render. Vamos vir aqui. Olha só, a gente tem um model de qualquer maneira aqui, né? E aqui vai ser um pessoa, só que vai ser um... Vamos comentar isso aqui, né? Tá faltando um A aqui. Ele tem que dar um erro também. Agora vamos ver a mensagem de erro customizada. Arquivo da view não encontrado. Arquivo aqui, né? Poderia até colocar um ponto PHP aqui para ficar mais completa a mensagem, né? Mas aqui o programador já tem uma mensagem melhorzinha. E você poderia customizar ainda mais essa mensagem para mostrar para o seu usuário. Vamos colocar aqui o A e vamos ver como fica. Agora funcionou, tudo bonitinho, certinho. Então o nosso método render está aqui, né? Vou aproveitar aqui, vou colocar um comentário aqui depois, para a gente se orientar. Então, olha só, a gente começou a fazer um uso bacaninha aqui dos recursos de herança, né? A gente já encapsulou alguns funcionamentos aqui, né?
ficou uma coisinha mais interessante. Qual que é o difícil aqui? É você entender que a gente criou uma variável model aqui no index, instanciou ela, né, tem um objeto pessoa model dentro, a gente passou essa variável como parâmetro aqui, né, como argumento do nosso método render, ele chegou preenchido aqui e como ele foi preenchido aqui, ele foi definido, ele acaba disponível aqui dentro do arquivo quando a gente dá um include. Todo aquele papo lá de dar include, a variável fica disponível e tudo mais, funciona por parâmetro de função também. Então aqui já ficou uma coisinha mais ajeitadinha, né? Ficou um negocinho mais bonito aqui, né? Então, o que mais que a gente pode mexer aqui, né? Poderia fazer para model aqui? Vamos ver. Olha, poderia, né? Mas o que eu levaria lá para a nossa superclass por enquanto, né? Eu poderia levar essa propriedade rows, porque praticamente toda model vai ter. Poderia? Poderia. Poderia levar sim. Poderia levar mais métodos e fazer mais abstrações? Poderia, mas não sei se valeria a pena, né? Então, por hora, eu acho que... Bom, só para a gente não perder um padrão, né? Model, ADAL... Então, vou vir aqui, vou criar uma model. Engraçado é que eu prometi para você que essa ia ser a nossa última videoaula de PHP MVC, né? Mas eu tô com um gostinho que eu tô devendo mais coisas aqui, né? Por exemplo, a gente não fez validação na model, né? Oxe, vida cruel, né? Ainda vou ter que adicionar mais recursos aqui para a gente ir conversando. Bom, vou fazer assim. Pessoa model, eu vou levar a propriedade rows, porque aí a gente vai ficar só com as propriedades do elemento em si, né? O domínio do objeto apenas, né? Não vou ter outras propriedades ofuscando nada aqui. Aqui, para a gente comentar depois. E por enquanto essa classe aqui ela só vai ter uma propriedade, né? Ela não vai ter nenhum método fazendo algum trabalho específico. Deixa eu dar um extends aqui. Model. Beleza. Bom, aqui eu vou deixar como public, tá? Eu vou deixar como public porque a propriedade rows a gente não usa apenas dentro da pessoa model, a gente deixa ela disponível lá na view também. Se eu mudar para protected, eu tenho quase certeza que não vai dar certo. Vamos até fazer um teste? Vamos atualizar, ver se está listando bonitinho. Está listando, né? Tem um só, mas está listando. Agora eu vou trocar aqui para protected. Eu acredito que ele vai dar um erro aqui para mim, que eu estou fazendo um acesso indevido. Olha lá, ó. Cannot access protected property. Né? Então ela está protegida, eu não consigo acessar ela a partir da view. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar ela public. Afinal de contas, um dos objetivos da rows é transportar um array para a gente, né? Bom, gente, outra coisa importante também, né? Quem é a classe model dentro do nosso sistema, do nosso site, da nossa aplicação web? Ela não representa nenhuma entidade em si. Então, a gente não vai poder criar objetos apenas dela, porque encare ela como uma classe genérica, né? Ela funciona mais como uma caixa de ferramentas para a gente. Então, a gente deveria proibir, né, o PHP e os nossos colegas programadores estão na mesma equipe de criar objetos da classe model. O que a gente faz então? A gente vai definir essa nossa classe como abstract. As classes abstratas, elas são interessantes porque eu não posso criar objetos dela. E eu acredito que deram esse nome de classe abstrata por causa dessa pergunta. Quem é a classe model dentro do meu sistema? Ela não representa nenhuma entidade. Pessoa model representa uma entidade. Representa a entidade pessoa lá no nosso banco de dados, né? Olha os atributos aqui. Aí faz sentido, né? Mas model, somente model, não é ninguém, né? Então eu vou definir ela como classe abstrata para que eu não crie objetos do tipo model soltos, objetos genéricos, né? E esse conceito de abstrato, né, eu posso levar aqui também para DAO, porque ela também pode ser uma classe abstrata. Porque eu só vou conectar no banco de dados quando alguma
classe DAO que representa uma entidade queira fazer uma operação. Eu não vou fazer uma conexão à toa, né? Então, vou vir aqui, né? Salvar. A minha controller idem, né? Vai ser abstrata. Apesar da controller a gente nem usar, né, como instância, a gente já pode definir ela como abstrata, que a gente está matando a classe, né? Ela nunca vai ter uma instância, ela só está sendo um repositório de métodos comuns para as classes filhas. Então aqui a gente criou, né, bonitinho, criamos um arquivinho. Vamos discutir uma coisa, né? Será que seria o ideal esses arquivos aqui estarem juntos das classes que representam entidades? Também não, né? Talvez eu deveria criar uma outra estrutura de diretórios aqui? Poderia? Iria ficar mais complexo? Com certeza. Tem que fazer isso agora? Não. Então a gente pode fazer isso no futuro, talvez, um MVC 2.0. A gente pode separar o que fica na pasta public, public no sentido de aplicação, e o que é framework. Muitas possibilidades para a gente seguir depois que a gente entende o conceito do MVC, conceito de orientação a objeto como herança, classe abstrata, rede de objetos, método construtor. Então não adianta a gente queimar a largada. Vamos pegar, aprender bem esses conceitos e depois a gente progride, né? A gente vai incrementando cada vez mais o nosso modelo aqui. A gente nem fez login ainda, imagina. Então vamos fazer a parte prática primeiro, né? Entender como funciona e aí a gente avança no futuro. Muito bem. Antes que eu me esqueça, tá aqui tudo bonitinho, né? Eu vou criar aquele arquivo de configuração. Vou vir aqui, um novo arquivo, vou chamar ele de config.php. O que eu vou fazer nesse arquivo de configuração? Vou vir aqui, ó, abrir o arquivo e a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou abrir um comentário aqui, dados de conexão ao banco de dados. A gente vai guardar aqui, ó, vamos guardar desse jeito, ó. Existe uma variável do PHP chamada, uma variável super global do PHP chamada env, de environment. Isso significa que é uma variável de ambiente do PHP, né? Para o mouse aqui em cima, olha lá, um array associativo, né, que fica disponível lá para o script que a gente está fazendo. Está dentro do namespace global e vai ficar disponível para a aplicação inteira, basicamente, né? Então vamos vir aqui, vamos chamar de db. O que um db tem? Host. Qual que é o host dele? Localhost. Ganhou, né? Então aqui, ó, db tem usuário, tem senha e tem o banco. Então, user, pass e database. Olha só, cometendo um erro de digitação aqui. User, root, minha senha de testes aqui do meu MySQL local. E qual que é o nome do meu DB? É DB MVC. Isso aqui está meio grande, né? Se eu deixasse só DB. Aí fica meio estranho de entender, né? Então vou deixar aqui database. Aí olha só, o que a gente vai fazer? Definimos aqui, né? A gente tem que chamar esse arquivo em algum lugar para ele ser executado e essas variáveis ficarem disponíveis na memória. Na onde a gente vai fazer isso? Na index, né? Porque aqui na minha index, o que eu tenho? Eu tenho o autoload e eu tenho o arquivo de rotas. No meu arquivo config, eu também vou definir algumas constantes de caminhos, né? Lembra que eu prometi na aula passada? E essas constantes de caminho vão ser usadas no arquivo autoload. Então eu preciso chamar config antes do autoload. Então vem aqui, include config.php. Então olha só, cheguei na página inicial do site, ele carrega a config e a config vai definir aqui os dados de acesso ao banco. Isso vai estar disponível lá dentro da nossa DAO que está por algum lugar ali. Depois, o que a gente vai fazer? O que eu poderia fazer antes, né? Eu acho que o mais importante primeiro vai ser a gente definir caminhos de diretório. Vamos definir aqui algumas constantes, né? Deixa eu ver aqui. Define o nome da constante. Como que a gente poderia definir isso aqui para ficar um nome legal e não confundir com outras constantes do PHP? Vamos colocar assim, app view. Não curti muito isso aqui não.
vamos ver assim, views, bem ambíguo, né? Porque seria views e aqui o caminho, né? E aí o caminho, peraí, vou fazer uns testes aqui, ó. Porque lembra da função que eu mostrei para vocês na última aula? Ó? Dá uma variável aqui, ó, teste. E aí na teste eu vou colocar assim, ó, dirName, beleza? E a gente vai colocar aqui, a função não, a gente vai colocar aqui a constante file, que me dá a localização do arquivo, né? Vamos dar um echo nela aqui, ó. Echo teste. Vamos vir aqui. Olha lá, ó, pegou o caminho absoluto, né? Mas pegou o tal do app junto. Talvez a gente não quer isso, né? Olha, se não me falha a memória, a gente tinha outra função, acho que ela chama BaseDir. Deixa eu ver aqui. BaseName, será? Não lembro se é BaseName, vamos ver. Eu quero sem esse app aqui. Não, trouxe o nome do arquivo. Dir. Sei que era base alguma coisa. Eu não vou lembrar, né? Que lindo, né? Por que eu não dei uma olhada nisso antes, né? Mas eu não lembro. Eu vou ter que deixar aquelas coisinhas feias, talvez corrigir na próxima aula. Bom, vou fazer o seguinte, então. Deixa aqui a função que estava, né? dirName. E aí eu vou definir aqui, ó, desse jeito. Nossa, fica muito feio isso. Tem que lembrar o nome correto da função. Tem que olhar em alguma colinha minha aqui depois. Ó, dirName, né? Nossa, ficou horrível isso aqui. E barra views. E uma barra no final aqui. Aí olha só, vamos comentar isso daqui. Uma cara feia isso aqui, né? Mas aí como é uma constante, né? A gente chama aqui echo views. Vamos ver esse caminho de diretório aqui, vai ser bem estranho mesmo. Mas vamos tentar. Vamos ver se vai achar uma coisa interessante aqui. Acho que faltou uma barra aqui, ó. Isso aqui vai dar problema. Deixa uma barra aqui, né? Vamos ver isso aqui. Oxe, mas acho que não vou precisar disso aqui. Não vou precisar. Vou colocar barra views assim, ó, e ele já vai encontrar. Vamos ver se eu vou aqui no localizar, ó, do computador, vamos ver se ele vai abrir. Não abriu. Vamos ver se tá, o que tá errado aqui. Vamos ver se é o app. O app tem que abrir, né, amigo? Abriu aqui. Eu tenho view no singular, por isso. Então, view. Vamos lá, né? Tá barra invertida, aqui não tá, Thiago. Não faz diferença isso aqui, tá? Vamos ver se abriu. Abriu, ó. Até posso colocar barra modules, né? Aqui para agilizar, para não ter que colocar modules toda hora. Muito bem. E eu vou deixar essa constante aqui definida desse jeito meio feinho. Vou deixar só views por enquanto. Porque aí o que eu vou fazer? Lá na controller, onde está esse bicho aqui, ó. O que eu vou fazer? Vou fazer assim, ó. Selecionar aqui. E vou deixar o nosso sisteminha um pouquinho mais simples, ó. Eu vou ter views concatenando com a nossa view aqui, que concatena com o ponto PHP. Desse jeito aqui, ó. Então, só para você não se perder, né? Aqui no PHP a concatenação de strings a gente faz com ponto. Isso aqui, teoricamente, é para funcionar. Parece que ficou mais feio do que o anterior, né? Mas vamos ver. Ok, funcionando bonitinho. Agora, vamos fazer o seguinte. Deixa ele definido aqui, ok, né? Vamos fazer a configuração aqui do nosso banco.
Então, fecha controller, autoload, eu vou fechar, mas eu vou voltar aqui. Aqui na nossa classe DAO, o que nós vamos fazer, né? A gente vai pegar aqui, a gente vai alterar, né? Onde está root, eu vou chamar a nossa variável env db database. Muito bem. Oxe, mas não é database aqui. O que estava aqui mesmo? Era o root, né? Era o root, aqui é o username. User, e aqui é o database. Legal. É o database? Não, é a senha, Thiago. Nossa, mas você tá bêbado hoje aqui, Thiago. Muito bem, db user pass, né? E aqui em cima eu tenho o host com a porta, né? Acho que vale a pena deixar a porta definida, né? Você sabe, principalmente na ITEC, putz, esqueci a porta. 3306. 3306. Você está na ITEC, né? Vai ser 3307, por exemplo, que costuma ter outro MySQL instalado. E aqui a gente vai fazer uma substituiçãozinha, né? Não vai ficar muito bonito, mas vai ficar mais prático depois, porque alterar essas coisas é bem comum. Principalmente porque a gente pode ter um ambiente de desenvolvimento, um environment de desenvolvimento e um environment de produção, quando você acaba a aplicação e vai colocar ela online. Database, e aqui é o host. Muito bem. Se eu não fiz nenhuma caca aqui, é para funcionar, continuar funcionando. Belezinha. Então agora a gente já deu uma outra cara para o sistema, né? Você percebe que se você não tivesse assistido as videoaulas na sequência, você ia chegar aqui um pouco perdido, né? Então aqui, ó, a gente já tem caminhos de diretório, né? Que a gente poderia definir outros caminhos aqui, mas eu não vou brincar com isso por enquanto, né? E vamos lá, nosso autoload para a gente fechar essa primeira parte aqui. Tá essa coisa feiosa, né? Vamos fazer assim, ó. Aqui no nosso config, a gente vai fazer o seguinte, né? A gente tem a views, a gente vai ter define, vai ter um nome essa constante, e aqui a gente vai ter, né, o nosso arquivo, que aqui traz o app. Você já sabe que isso aqui para o namespace é um problema. Nossa, eu estou encanado com essa função, né? Deixa eu ver uma coisa aqui com vocês, rapidinho. Dirname PHP. Porque eu sei que tem uma função que ela não retorna o último, ela retorna para cima ainda. Eu quero o manual do PHP, fião. Talvez aqui tenha alguma coisa que eu queira usar. Não, não tem. Manual do PHP, dirname, base name. Será que era o base name? Base name é o nome do arquivo, né? Deixa eu ver aqui. Ele retorna só o último nome aqui. Né? PFInfo. Talvez o PFInfo. O PFInfo a gente usa muito para pegar extensão de nome de arquivo. E isso me lembrou upload de arquivos, que é outro tema aqui muito corrente, né? Dirname, htbox, não vai retornar a mesma coisa para a gente que o outro está fazendo. RealPath, o que o RealPath faz aqui? A gente consegue, retorna o caminho canonizado, né? A gente vai retornar basicamente a mesma coisa para a gente aqui, ó. Não foi dessa vez, né? Vou ter que definir um pouquinho diferente aqui. Então, chamar aqui de BaseDir, né, uma constante aqui para gente, e a BaseDir eu quero que ela retorne antes do app, para a gente não cair naquele problema do namespace. Lembra que o namespace retornava para a gente aqui, ó, /app, a gente teve que fazer isso daqui, né? Então vamos fazer o seguinte, BaseDir, a gente vai concatenar aqui, ó, com a saída da função, né? A gente vai concatenar aqui com uma subidinha de diretório desse jeito, assim, ó.
Não fica bonito, mas eu acho que vai resolver o nosso BO. Até porque eu vou dar um echo base dir aqui para nós. A gente vê aqui. Nossa. Tá no lugar errado isso aqui, né, Thiago? Não pode ser aqui no começo. Esse é aqui, ó. E um pontinho para concatenar. Vamos lá. Então é o seguinte aqui, ó. Chega no diretório /app, aí ele dá de cara com o ponto, ponto. O que que ele faz? Ele volta para trás aqui, ó. Então ele vai acessar. Eu tenho quase certeza, gente, que existe uma função no PHP que faz isso, mas eu não estou lembrando agora qual que é. Então a gente vai partir desse ponto, que aí o namespace começa com /app, aí não tem BO. Então, tá aqui, né? Vamos fazer o seguinte, vamos vir no autoload e vamos deixar ele mais bonito aqui, ó. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos vir aqui, vamos colocar arquivo. Qual que é o arquivo? É o nome da classe concatenado com .php, porque é o nosso arquivo. E aí a gente vai vir aqui, a gente vai usar, né, a nossa funçãozinha fileExistes, né? Se o arquivo, né, existir, eu vou passar ele certo aqui agora. O que que eu vou fazer? Eu vou usar até os brackets aqui para fazer uma coisa mais bonita, né? Include o arquivo. Eu até posso trocar esse include aqui por require, né? Ou, bom, não faz sentido, né? Já que eu estou verificando se o arquivo existe. E o meu senão, eu vou fazer assim. Exit, porque eu não estou trabalhando com exceções aqui ainda, né? Arquivo não encontrado. Qual é o arquivo? Concatena aqui com o arquivo. Muito bem. Lindamente. E todo esse código aqui para baixo eu posso apagar. Vamos ver se aqui está rodando primeiro, né? Uma coisada aqui, né? Muito bem. Arquivo não encontrado. /app, /controller.php, né? Acho que faltou a gente fazer o principal, né, Thiago? Colocar aqui o nosso base dir concatenando. Não lembro se o base dir a gente colocou. Acho que a gente colocou a barra no final. Então vamos vir aqui. Funcionou bonitinho, né? Então agora a nossa constante aqui, que não é bonita definitivamente, né? Isso aqui é bem feio, né? Olha aí. Mas resolveu o nosso problema de uma maneira menos pior, né? Então a gente define as constantes de localização dos arquivos uma vez e esquece, né, problemas com autoload para sempre. Então tá aqui, ó, a nossa autoload versão final. Vou deixar aqui um comentário também, né? Porque você vai querer que eu comente isso. Provavelmente isso daqui também. E isso aqui também. Vamos comentar tudo e colocar para você no GitHub daqui a pouco. Então, gente, avançamos, né? Fiquei devendo a parte do try-catch? Fiquei, né? E aí, faço mais uma videoaula de try-catch? Provavelmente, né? Talvez eu faça mais uma videoaula de try-catch antes da gente avançar para o próximo, né? Eu tinha pensado essa série para serem 5 videoaulas, né? Vai acabar virando 6, porque o try-catch vai fazer muita falta. Então, vamos ter mais uma videoaula de try-catch em PHP, e na sequência a gente vai para a parte de logins. Acabou o login, carrinho de compras, e para fechar o pacotezão, né, do PHP sem framework, sem nada, a gente vai fazer o upload de arquivos, e aí arremata, né? A gente vai trabalhar outros temas aqui no canal. Bom, ficou bacaninha, né? Tem que atualizar também isso daqui. Esse arquivo tá meio feioso aqui. Então, dá uma atualizada nele na indentação e colocar no GitHub para vocês. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da videoaula, né? Se você não gostou, se você achou que eu deveria ter falado de alguma coisa, algo que não ficou bem explicado, coloca aqui nos comentários, dependendo do que você comentar, eu respondo. E a gente vai se falando. Muito obrigado e até a próxima.